Chamar Elis Barreto, por que a malfadada taxa da blusinha volta aos holofotes? Tainá Falcão, com a instauração da comissão mista no Congresso Nacional. Trará em análise essa medida provisória que acaba com o imposto de importação de 20% sobre as compras internacionais de até $50. Elis, tem perspectiva de votação rápida em relação a essa proposta? Boa tarde para você, Uribe, Tainá e a todos que nos acompanham. Bom, Uribe, isso está só começando, né? Porque a gente lembra todo o trâmite de discussão de medida provisória no Congresso Nacional. Porque apesar de ter força de lei, ou seja, quando essa MP foi editada pelo presidente Lula lá em maio, a isenção para essa taxa das blusinhas já começou a valer. Só que aí a gente tem todo o trâmite dentro do Congresso Nacional. Precisa da instalação dessa comissão mista que vai analisar essa medida provisória, instalação que deve acontecer agora na tarde de hoje. Depois disso, essa medida precisa ser aprovada na comissão, depois ela segue para o plenário da Câmara dos Deputados, precisa ser aprovada também pelos deputados, depois precisa ser aprovada pelo Senado Federal para aí ser uma lei definitiva. E todo esse trâmite precisa acontecer, Gustavo Uribe, até o dia 8 de setembro, que é quando essa medida provisória perde a validade, ou seja, ela para de vigorar, e se tudo isso não acontecer até lá, a taxa das blusinhas, então, volta a ser estabelecida. Bom, o objetivo do governo é sim dar celeridade não só à instalação, mas também a uma aprovação rápida dessa medida provisória que foi editada lá em maio pelo presidente Lula. O ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, disse que a instalação da comissão é prioridade, assim como também uma votação rápida desse texto. A gente lembra que essa medida provisória que reestabeleceu a isenção do imposto de importação sobre compras internacionais até $50, apesar de não ter uma finalidade arrecadatória, Uribe, ela acabou gerando um caixa pelo governo no período que essa taxa ficou em vigor, que foi ali em meados de 2024 até abril desse ano. E por isso, então, a retomada dessa isenção deve ter também um custo fiscal para o governo. Segundo o Ministério da Fazenda, a retomada dessa isenção vai gerar uma perda de arrecadação de quase 10 bilhões nos próximos 3 anos. Segundo dados da equipe técnica, então, da equipe econômica do governo federal, a expectativa de perda de arrecadação é de 1,94 bilhão só nesse ano de 2026, 3,54 bilhões em 2027 e 4,24 bilhões de reais em 2028. Mas apesar desse custo fiscal, Gustavo Uribe, a gente lembra também do valor político da retomada dessa isenção, porque algumas pesquisas de opiniões captaram a rejeição da população brasileira à implementação dessa taxa das blusinhas. Então, ano eleitoral, o governo trabalha para fazer valer definitivamente essa isenção para compras internacionais até $50.